manutenção da casa. Mesmo com chuva, estamos aqui lutando contra as nossas e para as nossas necessidades. Porque, no fundo, nós é que necessitamos de estarmos aqui, de ficarmos um pouco em paz, na tranquilidade que o ambiente nos oferece, para que tenhamos coragem de enfrentar os tormentos, né, que a vida nos traz. Eu pensando, né, depois de enfrentar uma ponte fechada, que era que eu poderia trazer, né? Aí encontrei aqui uma mensagem que foi de uma reunião pública de 29 de abril de 1960. Estava aqui dentro desse livro, bem machucada aqui, né? Então, eu acho que essa é que é necessária para que a gente reflita. Essas outras mediunidades. Na expansão dos recursos medianímicos que te enriquecem a experiência, sob as diretrizes dos benfeitores desencarnados, não te preocupes das faculdades edificantes, suscetíveis de te vincularem à elevação e à melhoria dos companheiros na terra. Pronuncias a palavra preciosa que os emissários da cultura e da inteligência te levam à boca, impressionando auditórios atentos. Mas não negues o verbo da tolerância aos que te reclamam indulgência e carinho dentro de casa. Doutrinas eficientemente os espíritos, transviados nas sombras da viciação e do crime, transmitindo conselhos e avisos da esfera superior. Não recuses, porém, a conversação amorosa e paciente aos familiares, ainda confinados à ignorância e à perturbação. Escreves frases corretas, para entendimento do público sobre influência dos instrutores domiciliados no plano maior. Grava, entretanto, no próprio caminho a sinalização do bom exemplo, induzindo os semelhantes a te nobilitem a própria existência. Contemplas quadros prodigiosos através da clarevidência, caindo em êxtase ante as alegrias sublimes que observas por antecipação da glória espiritual. Não ouvides, contudo, fitar as chagas dos que padecem, estendendo até eles migalhas do teu conforto por mensagem de auxílio. Escutas vozes comovedoras do grande além, delas fazendo narrativas surpreendentes, para que te admirem a excursão no país do inabitual. Busca, no entanto, ouvir as aflições dos irmãos sofredores, aprendendo a ser útil. Estendes as mãos fraternas no passe balsamizante em favor dos que te procuram sedentos de alívio. Não furtes, porém, os braços prestimosos ao trabalho de cooperação espontânea junto daqueles que o Senhor te confiou na intimidade doméstica. Atende às faculdades múltiplas pelas quais se evidencia a bondade dos mensageiros divinos, mas não desdenhe essas outras mediunidades, tantas vezes esquecidas, da renúncia e da paciência, da humildade e do serviço, da prudência e da lealdade, do devotamento e da correção, em que possas mostrar os teus préstimos diante daqueles que te partilhem a luta, porque somente assim serás suporte firme da luz e chama da própria luz. Na realidade, eu vim comentando a respeito de um livro que eu estava a ler. E essa mensagem é como se fosse um resumo do que eu estava lendo. Ela trata principalmente daquelas pessoas que são trabalhadoras da mediunidade. Trata exatamente daquelas criaturas que têm mais responsabilidades de transmitir o atendimento ao mundo espiritual e, ao mesmo tempo, convive entre nós, nas nossas casas, nos nossos lares, com muito mais dificuldades do que a gente imagina. Pessoas que muitas vezes se apresentam dentro do trabalho mediúnico com uma forma, não é,
querendo trazer mensagens nobilitantes, querendo trazer conforto, ser aquele médium tido, entre aspas, perfeito, e esquece que a mediunidade se trabalha muito mais dentro de casa, se trabalha muito junto aos companheiros de trabalho. Quantas e quantas vezes nos deparamos dentro do próprio grupo de trabalho, criaturas que os pensamentos não são condizentes com aquilo que propaga. Então, muitas vezes, a gente fala a respeito de um comportamento perante o mundo espiritual e a gente mesmo não se faz merecedor, inclusive, daquilo que poderíamos ter enquanto proteção, enquanto aprendizado, enquanto escalada para a evolução. Então, quando Emmanuel nos alerta a respeito disso, não são só os trabalhadores, mas todos nós, que muitas vezes estamos no nosso local de trabalho, apresentando uma roupagem que não condiz com aquilo que se é necessário, que não condiz com aquilo que a gente prega, né? Quantas e quantas vezes a gente se veste de cordeiro e por dentro tem um lobo, e a gente não sabe domar, e a gente não sabe o que fazer com ele. E a doutrina espírita, mais uma vez, nos traz a solução para esse tipo de problema, porque nós somos inconstantes. É uma das facetas do ser humano, é a inconstância, a instabilidade, são as emoções que sobrepujam o comportamento, aquilo que se fala. São tantas e tantas coisas que a gente se depara e que a gente, quando se toma uma decisão de se melhorar, eu acho que a gente tem que levar isso adiante, porque é a nossa luta. A nossa luta não é só com o outro, a nossa maior luta é conosco mesmo. A gente se preocupa muito o que é que o mundo espiritual está fazendo com a gente, e a gente nunca se pergunta o que é que eu estou fazendo com o mundo espiritual. Porque a gente recebe aquela mesma energia que a gente emite. A gente recebe aquela energia que a gente está se propondo a dar. Quando aquela energia muda de condição, nós também mudamos de condição a respeito daqueles que nos acompanham a nossa estrada. Porque ninguém está sozinho. Esse mundo é uma via, é uma avenida imensa e todos nós estamos ali caminhando. Uns um passo à frente, outros um passo atrás. Mas quantas vezes a gente deixa para trás esses passos que a gente já deu por conta de atitudes, de comportamento, de pensamentos e de até mesmo afinidades com aqueles que não estão felizes com o nosso passo, que não estão felizes com o nosso andar. Então, gente, a gente recebe aquilo que dá. A gente emite e recebe energia de acordo com a nosso pensamento, a nossa capacidade, nossa postura diante da vida. Então, muitas e muitas vezes, a gente se pergunta, né? E eu ouvi, com certeza muita gente já comentou, mas fulano é espírita e é assim? Ou fulano é católico, é tão católico e é assim? Ou então diz assim, mas fulano se diz evangélico, beato de igreja e pensa assim e é assim? Pensa, age e faz. Porque nós todos somos humanos, buscando a inspiração divina para que a gente possa vencer as nossas inclinações, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. Então, gente, que a gente possa pensar a nossa postura diante da vida, diante do outro, que a gente possa caminhar melhor, ter um olhar mais fraterno, ter um olhar mais carinhoso. Então, vamos pedir à nossa irmã Maria para fazer a prece inicial, para que Fábio comece a responder as perguntas.
Divino e amado Mestre Jesus, vamos fechar nossos olhos, abrir nossos corações, pensar no Mestre Jesus, que Ele possa nessa noite nos doar aquilo que Ele tem de melhor, que é o amor, a caridade para com todos nós, que somos ainda pequenos e necessitados do amor do Pai. Senhor Jesus, te pedimos o teu auxílio espiritual, pedimos o auxílio dos irmãos que trabalham nessa casa, pedimos auxílio, Senhor, para o nosso irmão que irá trabalhar, que irá nos auxiliar, que ele possa, Senhor, dar através de ti aquilo que nós estamos necessitando de escutar. Que a tua paz se faça presente, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Maria, nossa Mãe Maior, em nome da espiritualidade que dirige os trabalhos dessa casa, Fábio, é com você. Boa noite a todos. Muita paz. A Ponte do Janga hoje foi interditada, obviamente, muitas pessoas não puderam chegar, mas eu queria, inclusive, levar em conta o motivo dessa interdição, mesmo que tenha atrapalhado a vida de muita gente. Às vezes a gente vive num mundo que é preciso tomar medidas, e infelizmente medidas como essa. Não estou aqui justificando que seja certo, volto a dizer, ou errado, mas um jovem foi assassinado recentemente e a família, inclusive a mãe, estava nesse protesto. Eu vi na TV antes de vir para cá, e ela estava indignada porque a justiça, na verdade, o inquérito policial, é o que ela diz, não está sendo levado adiante e até agora nada foi feito. É o resultado de uma violência, infelizmente, mais um fato, e a gente precisa, mesmo diante dos atropelos, ter um pouco de compreensão com esse coração e com os corações dessa família que está se sentindo agredida diante dessa realidade que nós vivemos. A primeira pergunta é o seguinte: uma pessoa que não comete o suicídio, mas que desiste da vida e se deixa perecer, é considerada suicida? Uma pergunta. E uma outra pergunta que completa a primeira diz o seguinte, outra questão: é verdade que um suicida vem várias vezes de forma consecutiva se suicidando? Primeiro, quando alguém diz que a pessoa não tomou pelo suicídio, mas desistiu de viver, e pergunta se essa pessoa pode ser considerada suicida, nós precisamos considerar algumas coisas. Primeiro, muitas pessoas, por uma questão, exemplo, depressão, entra num circuito fechado, onde a tristeza, o abatimento, a melancolia, leva essa pessoa a uma aparente desistência da vida. Mas isso está sendo motivado por um estado patológico. Isso pode trazer grandes prejuízos emocionais e, obviamente, físicos, e caracterizar um adoecimento grave. Esse é um ponto. Podemos dizer que essa pessoa é uma suicida? Não sei. A princípio, não. Ela pode estar sendo motivada por tudo isso que eu acabei de dizer. Mas ela não tomou pela atitude mais drástica, que é tirar a própria vida. Podemos dizer que o que essa pessoa precisa é de amparo. E com certeza o mundo espiritual já está amparando. Agora, não dá para esperar só do mundo espiritual. A gente também tem que tentar fazer a nossa parte. A começar pela própria pessoa, mas às vezes essa pessoa não consegue por si própria fazê-lo. Então é importante que a gente acompanhe quem é mais próximo, tentar tirar a pessoa daquela situação. É fácil? Não. Existem milhões de pessoas no planeta nessa situação. Talvez uma das doenças mais graves apontadas no nosso século. Agora,
E um suicida será suicida de forma consecutiva, ou ele é um suicida de forma consecutiva? Cuidado. Porque, na verdade, a literatura espírita ela é muito ampla. E você lê o tema suicídio em várias obras. A começar pela codificação. A codificação tem capítulo específico sobre o suicídio. Tão importante é o tema. Para Kardec, no processo da criação, da codificação da própria doutrina espírita. Mas muitas obras espíritas falam sobre o suicídio. E nós temos milhares de obras espíritas. Consequentemente, às vezes, um espírito fala de um certo exemplo, e os espíritas, que nem sempre fazem uma leitura muito larga, fazem uma leitura muito mais pontual, pode pegar um exemplo que foi afirmado numa obra e tentar transformar isso numa regra geral. Cuidado. Nem todo suicida é suicida de forma sequencial. Nessa encarnação se suicidou, na próxima também, mais uma também. Não. Agora, existem espíritos que vivem um conflito tão grande com seu passado, e principalmente pela falta de um perdão que não foi construído no seu processo de vida e nas vidas sucessivas, ele pode entrar num raio emocional que ele não consegue perceber às vezes isso ainda, porque a cada reencarnação a gente esquece uma parcela significativa do passado, mas existe um véu do esquecimento, mas ele não é pleno, completo. O véu é algo que você vê algo do outro lado. Pode você não ver de forma bem definida, mas você vê. Então, véu não é algo que cobre e anula, é algo que cobre, mas algo você vê do outro lado. Então, o nosso passado, a gente percebe ele, não profundamente, mas a gente percebe. Nossas tendências, nossas vontades, nossos desejos, nossos erros, nossos acertos, algo que a gente já conquistou. Agora, o importante é entender que o espírito pode sim, é óbvio, em reencarnações sucessivas ser suicida, mas não quer dizer que todo suicida é de forma contínua. A cada reencarnação você pode passar por uma experiência de suicídio, perceber que não valeu a pena, aprender, se recuperar, mesmo do outro lado, e numa próxima existência não seguir por esse caminho mais uma vez. O grande problema é o equívoco de achar que o suicídio é uma saída. Não é. O suicídio seria uma saída se nós fôssemos nada. Mas nós somos tudo. Nós somos seres que na nossa individualidade, nós somos imortais, não morremos, e consequentemente, ao chegar do outro lado, os problemas que nós tínhamos permanecem. Dizem os espíritos que o maior problema do suicida é esse, é não ter anulado o que levou ele a tirar a própria vida. Você não anula o problema, pelo contrário, você não resolve e não consegue mais resolver. Porque você estando na condição de espírito já desencarnado e tirou a própria vida, você vai ver muitas vezes o problema se desenrolar. Vou dar um exemplo clássico: o suicídio por questões amorosas. É um contrassenso. O amor levar à morte. Não é um contrassenso? Eu me lembro que uma vez eu fui num hospital psiquiátrico, parece piada, mas é verdade. E uma pessoa estava internada porque estava sob uma crise amorosa. E terminou lá. Teve uma crise psiquiátrica, foi internado e eu fui visitar. Aí tinha um lá que já estava internado há muito tempo, só olhando a cena. E eu conversando com a pessoa que estava internada: tem calma, vamos mudar esse pensamento, está se fazendo tratamento lá no Ceará, você tem que ajudar. Aí o rapaz, que já estava com muito tempo rodado ali, chegou perto e disse: eu sei o que é isso aí. Isso é amor não correspondido. Que eu já conversei com ele. Eu nem dei muita atenção, eu respeitei, mas não dei atenção. Ele disse: mas preste atenção, tem solução, diga a ele aí. Ele está de cabeça baixa, levanta a cabeça. Ele disse: eu vi uma pesquisa que para cada homem no mundo tem 10 mulheres.
Aí eu olhei para ele assim e disse, esse bicho é muito doido. Mas vê que doido sabido, né? Ele disse, esse bestão tá desse jeito por causa de uma. Meu filho tem mais 4, vá procurar. Obviamente machista, mas preste atenção na ideia dele. Ele quis dizer o seguinte, as pessoas podem se autodestruir porque elas colocam a sua felicidade no outro. E entram numa noia, como a gente diz, que é a paranoia, que o mundo acabou, porque o outro não quer mais. E esse era o desespero. Eu não estou aqui recriminando quem já passou por isso, eu estou só lembrando dos 10. Aí eu brincando com ele disse, diz que 50% do planeta são homens e 50% são mulheres. Então como é que fica esse negócio de 10 para 1? Brincando. Mas a brincadeira dele tinha uma razão. Às vezes a gente quer eliminar o problema com o suicídio. Aí vê, se tivesse tomado pelo suicídio, ia para o outro lado. Pior, nem ficava separado. Nem ficava separado, sofrendo, ficava junto. Muitas vezes cola naquela pessoa que não quer mais conviver. Aí vai ver aquela pessoa com outro e não vai poder fazer nada. Vai ver às vezes aquela pessoa progredir e não vai poder fazer nada. Vai ver aquela pessoa muitas vezes tentar ser feliz e não vai poder fazer nada. E às vezes é um ciumento, desesperado, querendo resolver. Do outro lado do corpo, resolve o que mais? Nada. Pelo contrário, pode até obsidiar a pessoa que ele quer ter como propriedade. E aí gerar mais um problema, que é o processo de adoecimento mútuo. Porque ninguém pense que quem obsedia não adoece. Já está doente só em obsidiar. Só em obsidiar alguém, essa pessoa já está doente. É feita a pessoa que persegue outra. O perseguidor já é um doente. Ele não é feliz, não. Ele já sai de casa pensando, o que é que eu vou fazer com aquela peste? Então ele não vive. A vida dele está motivada sob uma condicionante, prejudicar o outro. Você acha que isso é saudável? Saudável é quem sai de casa tranquilo, está ligando para nada. São poucos, viu? Feliz da vida, não quer saber o que está acontecendo. Eu não, eu saio de casa me defendendo. Eu digo, vai ter pancada hoje. Mas assim, a vida é isso. E o suicídio, infelizmente, ele é algo endêmico, ou melhor, ele é algo doentio e espalhado. Ele não tem sociedade que não tenha suicídio, não existe isso. Inclusive, países super ricos, pessoas se matam. Mas por que será? Se tem tudo. Porque também ter tudo materialmente, mas não ter nada espiritualmente, pode levar você a um vazio tão profundo que tem gente que se mata por causa disso. Mas todo mundo que se mata, nada. Geralmente o egoísta, ele demora a ter pensamento suicida. Mas no dia que ele tem, é muito forte. Mas ele demora, porque ele não está nem aí, ele é muito egoísta. Agora, como ele não tem base espiritual, no dia que ele cai numa derrocada, corre também para tentar uma saída material, que é o suicídio. Então, assim, levar em conta que é uma saída falsa, é uma porta falsa, que o espiritismo é uma grande oportunidade para a gente se vacinar, no mínimo viver uma luta interior. Ih, rapaz, esse negócio não dá certo. Toda vez que eu penso em suicídio, ou melhor, que eu penso sobre o suicídio, não em suicídio, eu lembro da minha mãe e do meu avô, e eu começo a rir. O tratamento de choque que mamãe fazia com o vovô sobre o suicídio, porque meu avô tinha uma compreensão espírita, mas não era um espírita, mas ele tinha uma compreensão, ele era simpatizante, ele gostava, ele viveu na adolescência, melhor, na juventude, situações espirituais, que ele tinha certeza que a espiritualidade existia, mas ele não tinha, vamos dizer assim, todos esses elementos organizados. E ele fora alguém que tentou suicídio várias vezes. Quando o filho dele morreu afogado, a perda do filho levou ele a mais uma tentativa de suicídio. Aí minha mãe dizia uma coisa horrível, minha mãe dizia, você vai para um umbral. E ele ficava rindo. Umbral ele fazia, mamãe não, umbral. Aí ele disse, o que é umbral? Ele fazia de besta. Ele disse, é o plano dos espíritos que se matam, podem ir,
Mas você vai. Mamãe era horrível, né? Pode ir não, você vai. E lá, meu amigo, você vai sofrer muito. Não tem café. Ele era doido por café. E a brincadeira começava, rapaz, não vou contar a história toda não, porque era horrível. Era uma pressão sobre o vovô, e o vovô morria de rir. Mas uma das coisas, quando ele veio a desencarnar, que eu fiquei feliz, imagina, alguém desencarna e você fica feliz, foi que ele conseguiu terminar esta encarnação sem cometer o suicídio. Não é bom isso? Porque ele tinha toda uma predisposição emocional, fez várias tentativas, e não foi tentativa daquela, o cara faz, vou me matar, mas é enganando, não. Tentando mesmo. Imagine quanta obsessão, quanta coisa ele trazia das vidas passadas, quanto desespero emocional. Ele conseguiu passar essa encarnação e não chegou a fazê-lo. Pronto, isso é uma vitória. Era meu avô desencarnado e eu feliz. Porque ele desencarnou de uma situação natural. Uma doença que levou ele rapidamente ao desencarne. Graças a Deus. Vê como as coisas mudam. O nosso paradigma de observar determinados fenômenos. Então, suicídio é um engano. Mas para a gente entender isso, a gente tem que estudar a doutrina espírita. Tem que estudar. Ainda há pouco conversava com minha amiga aqui, e ela me disse, Fábio, o livro de autoajuda ajuda. A maioria deles, no mundo todo. Mas é superficial. A doutrina espírita tem uma capacidade de dar profundidade, você entender os elementos que se completam e explicam para a gente o porquê não cometer suicídio. Porque aparentemente seria uma saída muito interessante. Aí chega Fernando Bem, porque Fernando Bem não tem o que fazer, é médium, vem lá do Rio de Janeiro para trazer carta psicografada. Ponto, o cara está doido para se matar, vê um negócio daquele, fica logo arretado. Mas rapaz, não morre não, é? Não. Aí o cara, rapaz, me abusei agora. Porque num pensamento dele, matar é eliminar. Muita gente tem esse pensamento. Aí chega Fernando Bem, dá o RG do cara, depois desencarnado. O CPF, o cara dizer, sou eu mesmo. E aí? Eu estou falando de Fernando Bem, mas Fernando Bem é um bebê perto de Chico Xavier. Chico Xavier é o maior fenômeno mediúnico do planeta, da história. Obviamente, resguardando Jesus. Mas como Jesus não tinha Facebook naquela época, WhatsApp, não tinha câmeras para filmar, o potencial de Jesus é tão absurdo, tão revolucionário, que mesmo sem mídia, Jesus chega no nosso tempo. Chico não, Chico já é do nosso tempo. Tem uma TV Tupi para você assistir lá. O Pinga Fogo, vai assistir. Facebook, não. Google. Não procure besteira, procure Pinga Fogo, Chico Xavier. Tem todas as entrevistas feitas no Pinga Fogo com Chico naquela época, 70, 71, 72. São respostas fantásticas de um médium fora do comum. Fora isso, toda a parafernália que ele pôde trazer, mediúnica, de trazer informações para a gente. Sim, mas mesmo sem Chico Xavier, todo o conteúdo espírita, se bem compreendido, não dá. Ele vacina você. Um espírita suicida, geralmente, quando acontece, é resultado de um estado psicológico grave que beira ou já se aprofundou num quadro psicótico grave. Por quê? Não é que o espírito é bonzinho, não. É porque a nossa compreensão já nos dá, com o passar do tempo, a compreensão e a certeza que não resolve. Ah, mas alguém pode cometer o suicídio mesmo sabendo que vai sobreviver? Eu não estou eliminando essa possibilidade, não. É possível. Mas é algo distorcido, deturpado, desorganizado. A necessidade reencarnatória, ela é tão grande, o problema é que a gente não consegue compreender qual é o verdadeiro objetivo das nossas encarnações. Até os espíritos têm dificuldade. Porque a imagem que a gente faz é como que a gente está aqui na Terra, é espírita, mas a gente não tem que passar pelas dificuldades da Terra, não. As chamadas vicissitudes. É como se a gente tivesse... É como o religioso que tenta se blindar. Um dia desse eu estava assistindo no Facebook um pastor que morreu pregando. Foi tanto aleluia.
Mas ele podia morrer pregando, ele podia morrer em casa, ele podia morrer no banheiro, ele podia morrer em qualquer lugar. O que é mais importante? Na concepção dos religiosos, o homem ou a mulher que tem uma fé não tem que passar por problema. Aí vem de novo Chico Xavier, para deixar a gente assim, pensando. Chico era uma pessoa super evoluída em relação a todos nós, não tenha dúvida. Um espírito muito equilibrado por todas as suas atitudes humanas. Eu não vou nem falar das atitudes espirituais. Eu vou falar de Chico sobre as condições das atitudes humanas. A vida de Chico é fantástica. Não tem o que fazer. Leia os livros que falam, dos autores que falam da vida de Chico. É uma graça. Pois bem, Chico, como ser humano, é tão grande, mas Chico não está livre, nem esteve livre de ser assaltado, de ser agredido dentro de casa, de ser agredido pela imprensa do seu tempo de forma absurdamente covarde, de sofrer agressões desde a sua infância, e muito menos Chico deixou de enfrentar as patologias do corpo humano, as doenças. Conviveu com elas até os seus últimos dias, inclusive desencarnou de uma delas, o coração. Não é assim? Então, gente, a gente vive, às vezes, uma incompreensão. A doutrina espírita nos liberta, mas nos liberta sob uma condicionante real. Ah, fulano é espírito, o bichinho sofre tanto, por quê? Fulano é católico, sofre tanto, por quê? Porque está na vida. Nós vivemos uma vida real. E o corpo faz parte desse processo. Então, assim, o recado é: suicídio não é caminho. E a gente precisa estar preparado e sempre atento para que essas coisas não aconteçam, ou tente não acontecer. A doença física pode ter influência espiritual? Sim. A primeira influência espiritual que a gente sofre numa doença física é o nosso próprio espírito. Como é que pode isso? A ciência já prova isso. Já oferece para a gente a resposta. Se alguém estiver emocionalmente para baixo, pega gripe. Ou qualquer outra doença oportunista. Ou desenvolve, um exemplo, uma herpes. Que está lá, o vírus no organismo, mas ele não se manifesta porque o seu organismo não baixou a imunologia. Quem é que manda no corpo? A alma. O corpo não é autônomo. Quem manda na nossa veste somos nós somos espíritos. Se nosso estado emocional, ele cai, obviamente foi uma decisão qual? Espiritual. Eu sou espírito, então a primeira influência espiritual é a minha. A decisão mental de estar para baixo adoece. Eu estava super feliz e adoeci. Sim, também não vamos radicalizar. Acontece. Mas todas as doenças, mesmo quando você está feliz, encontra no seu perispírito, que é antigo, cheio de coisinha, cheio de probleminha, que se arrasta por várias vidas, que você marcou em outras vidas e marcou nessa vida, porque a gente marca o perispírito. O perispírito é o corpo que recobre o espírito e que liga o espírito ao corpo. E é um corpo energético. Então, mesmo que você esteja feliz, existem alguns probleminhas no seu perispírito de vidas passadas que podem, de uma hora para outra, trazer a oportunidade da doença. Mas eu estou falando de outra coisa, é o comando. Você pode estar com a doença e não estar doente. Como é que pode um negócio desse? É simples, é biológico e é psicológico, consequentemente é espiritual. Vou dar um exemplo prático. Você pode ser diabético e estar saudável. Por quê? Porque você se alimenta bem, toma medicação, que o médico passou, está tudo certinho. Você pode ser um hipertenso e está tudo certinho, toma medicação no tempo certo, não sei o quê, papapá. Evita conflitos que levem à mudança do comportamento emocional para não alterar quando esse tipo de modificação altera a sua pressão e por aí vai. Uma vez minha mãe brigou com um dos meus irmãos. Hoje ela é o exemplo, ela está ali, escondidinha. Hoje eu não vou mostrar ela, não, está do lado do meu pai está de camisa azul. Aí vê. Minha mãe brigou com meu irmão, aí foi um pau arretado. Família briga? E família espírita briga que só a molesta. Aí acontece, minha mãe tem um problema cardíaco.
Eu achei tão engraçado que ela disse um negócio que eu fiquei feliz. Depois eu fui até dormir depois disso. Eu estava meio preocupado, porque como a briga foi muito feia, né? Meu irmão, se minha mãe morre do coração, a família não matava meu irmão no outro dia. Por quê? Matou a mãe, miserável, de tanta aperrear, né? Aí ela disse o seguinte, ela disse, olha, eu quero dar um recado. Se eu morrer, mãe é uma coisa, vê como mãe é uma coisa boa. Se eu morrer, não foi porque seu irmão me fez raiva. Eu digo, sei. Foi porque eu não tive a capacidade de lidar com a raiva que ele me fez. Porque se eu tivesse maturidade, não é isso mesmo? Para lidar com a raiva que o outro lhe faz, não aperreia não. É o cara lhe aperreando e você sorrindo. Vai morrer porque está rindo. Mas não é verdade. Ela disse uma coisa, sabe uma coisa, se mamãe morreu, eu não estou nem aí, eu fui dormir. Por quê? Porque, na verdade, a gente não sabe lidar com a agressão. Tu acha que Chico Xavier, depois que ele ampliou toda a sua capacidade e lembrou quem ele era, o cara, para tirar Chico Xavier do sério, tinha que ser o capeta, viu? Eu acho que nem um capeta, era um capeta ao cubo. Porque para tirar uma pessoa equilibrada, que conhece a verdade, é porque a gente pensa que conhece a verdade. A gente pensa que sabe. Pensa nos bichos besta da molesta é a gente. A gente pensa que sabe. A nossa maior decepção não é saber, é pensar que sabe. O que é o pensar que sabe? É quando você pensa que sabe e deve um tropeço. Mas, rapaz, eu pensei que sabia. Porque o aprendizado é um processo lento e gradual. O que você conquista, você nem se apercebe, mas você já tem. E tudo que você diz que tem é o que você ainda não tem. Complexo, né? Quer dizer, olha, eu sou uma pessoa tão tranquila. Quando o cara começa a dizer isso, eu digo, esse é o pior que tem. Se der uma cutucada bem dada, esses tranquilos que diz que é tranquilo, agora a pessoa que é tranquila e não fala, é a gente que diz, mas rapaz, fulano é muito tranquilo. Mas o cara que vende o serviço, é porque ele fica vendendo, eu faço isso comigo, ele fica vendendo o serviço para ele acreditar que ele tem esse serviço. Mas isso é natural no ser humano, porque a gente também tem que se autossensibilizar. Se a gente também não disser, agora também a gente precisa se autoanalisar. É a contradição do conflito humano. É querer ser bom e avaliar que não é. É querer ser bom e avaliar que não é, querer ser bom e avaliar que não é. Vê que confusão. Conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que Jesus é revolucionário. Jesus não foi compreendido, ainda não é. Não é compreendido. Eu vejo, quando eu peço às pessoas falarem sobre Jesus, eu morro de rir. Porque assim, ele não é compreendido ainda. Eu vou lhe dizer, é muito simples. Grande parcela da humanidade ou mata ou persegue em nome de Jesus. Esse entendeu o quê? Nada. Mas vamos lá. Então, a primeira influência espiritual é a nossa para nós mesmos. E essa abre um leque absurdo para que espíritos influenciem sobre o nosso psiquismo. Isso pode nos adoecer? Pode. Mas deixe de botar culpa no obsessor, transformando ele em Satanás. Se o espírito nos influencia, nos prejudica e até nos adoece biologicamente, interferindo no nosso corpo, é porque encontra em nós a simpatia emocional. E o espírito vai responder pela maldadezinha que ele está cometendo? A gente não responde pela nossa, e a gente responde imediatamente pela nossa invigilância. Mas essas relações são necessárias também. Por isso que a gente precisa trabalhar outro pensamento que Jesus nos ofereceu. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Nós somos seres frágeis. E ao mesmo tempo somos muito fortes. Nós, de novo, somos a contradição da fragilidade e da potencialidade. Então, o que nós precisamos fazer é nos preocupar muito mais em nos resolver do que tentar resolver quem nos influencia para adoecer. Porque é o contrário. As pessoas vêm para a casa espírita para afastar encosto. Eu disse hoje, eu vou chegar no Ceará, o dia foi tão difícil que, se eu vou dizer, vou fazer um descarrego. Se eu fizer um descarrego, não fica uns 10 metros no chão. A brincadeira é o seguinte, a vida da gente é tão atribulada que a gente tem que fazer o descarrego, quer dizer, constantemente. Enfrentou um problema, ora. Enfrentou outro, ora. Mas eu não presto para orar. Ore, mesmo não prestando, meu filho, mas ore. O nosso problema é enfrentar a vida
sem enfrentar as pessoas. Vê que dificuldade. Eu mesmo não consigo, não. Tem hora que eu enfrento as pessoas. E não é para a gente enfrentar pessoas. Você está ficando doido, Fábio? Não, vou dar um exemplo. Jesus, de novo. Jesus falava para todo mundo, dava exemplos de vida, mas sem enfrentar a pessoa. Queriam apedrejar Maria de Magdala, conhecida como Maria Madalena. Jesus falou algo de forma direta a ninguém. Ele atingiu, na verdade, a consciência, mas de forma coletiva. Ele não fez você. Não. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Não foi bem assim a história, não. Eu nunca acreditei nessa história. Toda vez que me contava, eu ficava com a pulga atrás da orelha. Eu digo, peraí, está lá a turma enfurecido, querendo matar a mulher. A mulher adúltera. Então todo mundo com uma pedra. Se fosse no Nordeste era xixo, né? Nessa é xixo. E todo mundo, vou matar essa mulher. Aí Jesus foi colocado ali numa situação difícil. Aí Jesus chegou e disse, atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Tome-lhe porrada, inclusive Jesus. Eu nunca aceitei, eu disse, não foi assim não. Certa feita, estou eu assistindo uma palestra de Divaldo, aí Divaldo explicou a partir da orientação dos espíritos que não foi bem assim não. E realmente, quando eu fui para o texto bíblico, eu peguei a verdade, que também está lá, mas de outra forma. Diz que na hora que a turma chegou com o enxerto para jogar na pobre, para matar ela na frente de todo mundo, que era uma prática comum, aceita, leia lá no texto bíblico, Jesus se acocorou, que no Nordeste é acocorou, escreveu no chão. No texto bíblico diz que ele escrevinhou, né? Mas ele escreveu mesmo. Pegou um galhozinho e começou a escrever no chão. Jesus é doido, é? Está todo mundo para meter pedra na pobre. Uma confusão da molesta. Gente se aproveitando para aproveitar, no final, matar Jesus, porque o jogo era esse. Dizendo que ele estava descumprindo leis. Entre elas, tantas, eles disseram, e aí, essa mulher é adúltera, mata ou não mata? Aí ele deu uma de doido, se acocorou e começou a escrever. Aí dizem os espíritos, né, que o mais afoito, que nem assim no Nordeste, o cara é afoito, foi lá para olhar de perto o que ele estava escrevendo. Aí ele, ladrão de viúvas. Mas ele disse que era ele. Só escrever no chão. No chão eu posso escrever o que eu quiser. Quando o cara olhou, na hora ele sentiu que era para ele. E deu um salto para trás. Esse camarada aproveitava toda mulher que ficava viúva, ele arrumava uma forma de tirar tudo que ela tinha. Porque ela não tinha quem defendesse. Então ele era um bandido. Diz que o cara saiu quieto e foi para o lado. Veio outro, quando olhou, foi ver o que danado Jesus estava escrevendo, tinha lá outra verdade, que eu não sei qual era. E o cara, ó, se os mais bravos deram no pé, a turma já escondeu a pedrinha e ficou olhando desconfiada. O que é que esse mágico aí está fazendo? Esse bruxo fica melhor. Aí é quando ele olha firme e diz, atira a primeira pedra aquele que estiver isento do pecado? Como a turma viu que os caras correram, saíram de perto, diante do que estava escrito, disseram, rapaz, já entenderam o recado. Algo tem aí demais. E compreenderam de que ninguém está livre, e que ele teria apresentado a verdade para aqueles dois. Mas em nenhum momento ninguém ficou sabendo da verdade, a não ser a própria consciência dos que leram. É uma estratégia. Aí a turma soltou a pedrinha e pegou o beco. Então, assim, tudo tem que ter uma lógica. É quando falava que Jesus chamou Pedro para ser apóstolo. Pedro tinha mulher, filho, era pescador. Pedro endoidou e disse, eu vou com ele. E aí? Imagina, tu tá em casa, chega um cabeludo e chega pro teu marido e diz, olha meu irmão, vamos embora que a gente vai salvar o planeta. Aí ele deixa todo mundo em casa e nunca mais volta. Esse cara vai ser tido como o quê? Que pressão foi essa, mágica,
para Pedro tomar essa decisão? Eu também não acreditava. Mesmo sendo Jesus, a não ser que era assim. Eu pensava, será que não foi a capacidade espiritual de Jesus? Aí não tem livre-arbítrio. Era Jesus ir magnetizar. E você agora vai comigo. O nome disso é fanatismo. Magnetismo da pior espécie. Tipo do cara que lá nos Estados Unidos juntou um bocado de gente, depois levou para um outro país, todo mundo morreu envenenado. Tem um bocado de besta no mundo que segue uma loucura aí. Tem até um Jesus agora. Mas todo dia aparece um Jesus novo. Apareceu um Jesus novo agora, que casou com Maria Madalena. Essa semana eu estava vendo. Facebook tem de tudo. Até essas besteiras. Que loucura. Mas então, a história de Jesus com Pedro não é naquele momento. Aconteceu antes. E os Espíritos contam que Pedro encontrou Jesus antes. E que Jesus fez um milagre diante dele e deixou ele impactado. Eu não vou contar a história agora. Mas depois, quando Pedro encontra ele, naquele momento, Jesus chama, não tem mais o que fazer. Porque ele já estava ligado a uma ideia e a uma situação que ele vivenciou, ele viu. E assim, cada apóstolo foi chamado, mas cada um tem uma história antes do chamamento. Porque não era lógico, venha comigo a pessoa aí. Acaba que saiu do nada. Teve toda uma história vivida. Agora, no passar do tempo, a história no texto bíblico passa para a gente que foi assim, venha comigo, e a pessoa foi. Não é assim. É tanto que uma mãe chega para Jesus e diz assim para ela, eu tenho 2 filhos, eu queria que um ficasse do teu lado esquerdo e o outro do teu lado direito. Aí Jesus diz, manda ele deixar tudo, inclusive a família, os pertences, tudo, e vem comigo. Ela diz, está doido? Foi embora. Ela só queria um lugar no céu sem dar um prego numa barra de sabão. Bem te vi. Então por aí vai. Tem um filho que tem um problema psiquiátrico, já tem um tempo, e se trata, já teve internado. Vim agora para buscar ele que estava em crise, estava há 1 mês em Serra Talhada. É uma longa história. Para resumir, acho que pode ser um problema obsessivo. Pelas vozes que ele escuta, mandando ele se cortar, mutilar, eu acho que é isso. Já tomou veneno, tentou pular de penhasco, ele mora em São Paulo, está aqui há 1 mês. Está pensando em voltar para São Paulo, pois não estou conseguindo tratar ele aqui em Recife. Falei da doença que pode partir de você próprio, mas pode ter uma influência espiritual. Doutrina espírita não anula tratamento médico. Primeiro, se surtou, tem que ir ao psiquiatra. Ponto. Mas, Fábio, pode ter obsessão? Pode não. Deve ter. Só que o que trata o corpo, necessariamente, não trata a alma. Necessariamente. E o que trata a alma, necessariamente, não trata o corpo. Está ficando doido? É. Vou dar um exemplo. Uma vez eu conversei com um psiquiatra, ele disse assim para mim, Fábio, a medicação que faz a pessoa dormir a pulso, porque ela está transtornada, faz com que o espírito tenha a oportunidade de ser tratado. O corpo trava com a medicação, que tem todo um objetivo orgânico, e o espírito que sai daquele tormento energético tem a oportunidade de ser tratado no campo espiritual. Já entenderam? Primeiro ponto. Segundo ponto. Mesmo com tratamento medicamentoso, que no início do século passado, século XX, início do século XX, nós só tínhamos 40 tipos de drogas no mundo para tratar problemas psiquiátricos. Sabe quanto é que nós temos hoje? 590. A tecnologia que foi desenvolvida para diversos tratamentos leva a gente a esse arsenal. Ah, mas você está dizendo que isso aí é bom? É sim. Ah, mas você não toma, mas é bom. A tecnologia que o homem desenvolve, mesmo egoísta ainda, ela é também a inspiração do que a espiritualidade nos oferece. Vou dar um exemplo. Tu está lendo no nosso lar. Aí tem um cara lá transtornado no nosso lar. O espírito chega e dá um passo e o cara dorme. Tu acha que aquilo foi o quê? Manipulação magnética das substâncias perispirituais
que são produzidas pelo próprio corpo e que agem como medicação psiquiátrica. Parte daquilo que a gente processa em forma de medicamento, vocês têm que entender, parte daquilo existe no nosso organismo, senão não haveria adaptação ao próprio organismo. Os espíritos conseguem, sob tecnologias mais avançadas, manipular isso de forma muito precisa, mas são medicamentos que fazem dormir. Consequentemente, agem sob a mesma lógica. A diferença é que a gente materializa isso em substâncias que existem na nossa natureza, ou são processadas em laboratório. O homem vem desenvolvendo cada vez mais capacidade, ou melhor, a humanidade vem desenvolvendo cada vez mais tecnologia para que esses medicamentos sejam menos agressivos. Ah, Fábio, eu não vou tomar um remédio psiquiátrico nem com a moléstia, que isso deixa a gente preso a esse medicamento e ele estraga o meu organismo. Tá certo, então não tome mais Tilenol. Tá doido, é? Tome não. Tá uma guerra no planeta agora e tá uma guerra entre os médicos no mundo todo. Tilenol afeta firmemente, destrutivamente. Eu até tomei um ontem. O fígado. E quando eu fui tomar, eu disse, mas rapaz, eu vou tomar. Estou com dor. E eu fico pensando quando eu vou tomar remédio. Mesmo que eu não diga nada a ninguém, eu fico olhando para ele. Mas, final das contas, tanta coisa, enquanto não se resolve, eu tenho medo de morrer mesmo, tomo. Mas, na verdade, por um lado, a medicação ajuda humana, por outro, ela ainda traz efeitos colaterais. Quando eu quero chegar, deixa de preconceito com o tratamento psiquiátrico. E tem que fazer tratamento sim. Sabe quantos casos eu já observei, já acompanhei, aqui no Ceará, fora do Ceará, de pessoas com tratamento psiquiátrico e espírita? Centenas já. E o sucesso sempre é maior, ou melhor, só tem sucesso quando junta as duas coisas. Claro, tem casos em que a pessoa chega totalmente transtornada, sob um processo obsessivo, e um tratamento espiritual pode até erradicar e ali parar, mas existe a predisposição sim na pessoa. Ninguém pode transtornar por um processo obsessivo, porque senão todo mundo era transtornado, porque o obsessor não falta. É porque aquela pessoa tem predisposição orgânica, tem que ser tratado também. Então, um bom psiquiatra, bem orientado, não precisa ser espírita, e um bom tratamento espiritual. Isso vai trazer um resultado. Agora tem que ter paciência, tem que ter persistência e disciplina para que essa pessoa venha fazer o tratamento. E orientar ela e acolher ela. E não ver a pessoa como alguém problemático. Eu conheço pessoas muito mais problemáticas com outras doenças no organismo. E vão conviver. Vou dar um exemplo. As pessoas, mas eu vou ter que tomar esse remédio pro resto da minha vida? Não sei. Eu só sei de uma coisa, o hipertenso toma pro resto da vida. Oi, e qual é o preconceito? Só porque é um problema psiquiátrico? Então tem que entender, mas eu não me sinto bem. Eu tomei remédio para triglicerido, fiquei batendo assim, ó. Ao ponto de trocar a medicação, eu estou correndo do médico, que eu vou ter que tomar de novo agora outra medicação, que não seja as duas que eu já tomei, porque eu acho que eu devo ter alergia. Isso pode acontecer com remédios psiquiátricos? Pode. Sim, qual é a diferença do remédio para o triglicerido e o remédio para os problemas psiquiátricos? O que eu estou mostrando é preciso cuidar. Os problemas psiquiátricos, eles têm origem nas nossas vidas anteriores. E até nessa. E os problemas espirituais também. Nós somos um conjunto que marca o corpo através do perispírito, mas que marca a alma através do próprio espírito. Então tem que cuidar. O conselho que eu lhe dou aqui, não deixe voltar para São Paulo, não. A não ser que não tenha jeito. Ninguém pode mandar nos outros, porque às vezes tem outras questões. Mas se pode ficar aqui, ajude, acolha, oriente, diga, venha fazer o tratamento, traga para conversar, traga para o atendimento fraterno, porque não é só fazer tratamento, não, tem que conversar. O atendimento fraterno pode fazer isso, o tratamento desobsessivo vai ajudar, a fluidoterapia vai ajudar. Você, quando terminar, procure Mário Jorge, que toma conta da fluidoterapia, que é o presidente da casa, está aqui, Mário Jorge, aqui na frente, isso aqui, ó. Levanta a mão, Mário Jorge, que a pessoa pode não estar aqui pela primeira vez. Pronto. Conversa com o Mário. Aí, Mário, está acontecendo isso, essa pessoa é assim. Aí a gente já começa o tratamento, não vai esperar. Começa o tratamento, faz tratamento espiritual, indica, procura um bom psiquiatra, começa um tratamento. Minha gente, ajuda e até resolve. Mas não dá para fugir dessa responsabilidade, não.
Qual a visão espírita? Uma família que tenha um ente querido que encontre ligado às máquinas para sobreviver e que tenha orientação de que pretende doar os órgãos, caso seja possível. Se solicitado pelos médicos, autorização, desligamento das máquinas, o que seja correto fazer. Bom, só se desliga se tiver morte cerebral. Só se leva esse encaminhamento, por exemplo, doar os órgãos. A pessoa está nas máquinas, no hospital. O meu pode doar os órgãos. Pode doar meus órgãos. 100%. E depois crema o resto. Para não dar trabalho ao meio ambiente, dar menor trabalho. Eu estava hoje conversando com o diretor do cemitério, daquele Paulista, que está um problema, porque não tem cova para todo mundo. O povo, a população aumenta, você precisa de mais cemitério e tudo mais. E ele conversando, disse, rapaz, o bom era cremar todo mundo. Disse, mas Fábio, mas nem todo mundo quer ser cremado. Isso eu sei, mas era o melhor. E a questão é o seguinte, eu deixei bem claro para ele que se a cultura fosse outra, a gente teria talvez outros problemas, mas não esse, de estar procurando um local para isso. Mas os médicos, quando eles definem morte cerebral, pronto, houve a morte cerebral, tem todos os testes, eu ouvi falar que tem teste que falha, bom, azar, né? Mas assim, tá lá aquele negócio, o médico deu, não, houve morte cerebral, só tá vivo porque está na máquina. Desligou a máquina porque não tem mais cérebro, o cérebro não funciona. O que está fazendo funcionar, por enquanto, são as máquinas. Ponto. Então, se está nesta condição, vai se fazer a retirada dos órgãos e está tudo bem. Doar órgãos é importante. Mas o que está lá na cama, ele não disse que era para doar, não. Sim, mas se a família decidiu, doe. Pelo menos você faz a caridade por ele, não faz mal. Uma vez um senhor chegou aqui e disse que Chico Xavier não era doador. Eu sempre conto essa história, conversa. Ele trouxe até, fez uma cópia grande assim da RG de Chico. Chico já tinha mais de 70 anos nessa época, eu acho, por aí. Então, acima de 60 anos, eu acho, ou um pouco mais que isso, já não pode mais ser doador. E tinha uma taja na época, dizia, não doador. Aí ele disse, tá vendo, o Chico não é doador, não é para doar órgão, é para doar. É para doar. Nós vamos chegar num tempo, eu tenho certeza, e a ciência já prova isso, que a gente não vai mais precisar doar órgãos, porque os órgãos serão construídos em laboratório. Como tem no mundo espiritual. No mundo espiritual já se constrói. Você chega com um coração desgraçado lá, todo arrombado, quebrado, né, assim o povo diz. Chega na espiritualidade, constrói um novo órgão. Ah, mas eu vejo lá no nosso lado dizendo que é um passe. Aqui é uma forma simplificada de explicar a recomposição celular. Mas é uma recomposição celular. E reconstrói da célula-tronco perispiritual o órgão. Só isso. Só que lá eles têm muito mais tecnologia e evolução, inclusive espiritual, e aqui a gente tem que manipular a faca e o garfo. E o bisturi. Mas a gente vai reconstruir órgãos, é um passo que está para acontecer já. Já existem algumas experiências bem interessantes. Nós já utilizamos, inclusive, órgãos de animais, pedaços, né? Mas a gente vai chegar a um ponto que não vai precisar mais doar órgãos. Mas enquanto não, doe. Deixa de besteira. Depois que morre, faz falta não. E se eu ficar sem um coração do outro lado? Deixa de ser besta. E quando você decompõe, vai ficar sem nada. Se fosse assim. Umas conversas que não bate. A espiritualidade diz o contrário. Se você pega Emmanuel diz que doar, independente, doar é um ato de amor. Pronto. O resultado, os atenuantes virão por ter doado. Tem um fato contado pelo próprio Emmanuel, de um espírito que leva um tiro no peito na troca de tiro com a polícia. O cara era bandido, mas disse que podia doar os órgãos dele, que ele não acreditava na vida após a morte, não. Ele dizia a família. Aí chegou, morre, mas não morre, morre, mas não morre. Quando chegou no hospital, não sei se mataram ele ou se deixaram ele morrer. Aí pegaram os órgãos dele e doaram. Aí ele estava lá no umbral, embolando, como a gente diz, sofrendo com a própria consciência dolorida, e o corpo sangrando. E um espírito de luz chegou e fez um curativo nele. Não tirou ele do umbral não, mas fez um curativo. E deu um passe nele. Aí ele disse para o anjo, anjo, não faça isso por mim, porque eu não mereço, eu não presto. Aí ele disse, mas eu não estou fazendo isso necessariamente só por você não. É muito mais pelas preces das famílias que receberam seus órgãos. E aí eu não tenho o que fazer não, ordem é ordem, estou ajudando. Então aprenda. Aí ele aprendeu com isso.
Então ele queria doar, mas ele não doou porque ele doou porque não acreditava na vida, mas ele doou porque queria ajudar alguém, mesmo sendo bandido. Então assim, o que somos na nossa própria evolução? Na internet tem uma pergunta: o espiritismo que desiste, não, o espírito que veio da transmissão ao vivo. O espírito que desiste da reencarnação já no ventre materno é considerado suicida? Bom, isso é uma discussão complexa. Porque, veja, o espírito está do outro lado e vai ter que reencarnar, mas não quer reencarnar. Vocês estão pensando que a gente é só teimoso aqui? A gente continua teimoso do outro lado, cabuloso, chato. Aí vai reencarnar. E outra, vai reencarnar, mas está com medo. Para começar, da reencarnação. Porque a reencarnação dá trabalho mesmo. A gente chora porque alguém morre, não é assim? Chora porque o parente da gente morreu. Lá do outro lado, é muito mais doloroso. Porque o cara faz, tá ferrado. Vai voltar pro Brasil, Pernambuco, Paulista, Pujanga, para aquela lama. Vai ver o que é bom. Aí qual é o jogo? O camarada não quer vir de jeito nenhum. E outra, as oportunidades reencarnatórias, de forma maciça, não estão mais nos abastados, não. Ainda estão nas classes mais sofridas. O cara, eu não vou não, meu amigo, para aquele negócio ali, vou nada. Nessa situação que o Brasil está, sem presidente, sem aposentadoria, vou nada, eu não vou reencarnar no Brasil de jeito nenhum. A minha oportunidade vai ser pequena, não quero não. Aí o espírito vai reencarnar. Aí fora isso, tá bom, eu vou reencarnar. Estão dizendo aí que depois de 2020 vai melhorar, as eleições vão vir, vai ter um presidente melhor, uma presidenta, sei lá o que danado for. Eu vou. Aí o espírito diz, agora quem vai ser minha mãe e meu pai? Quando apresenta o inimigo do passado, meu amigo. Ah, agora não vou mais não. Não vou de jeito nenhum. Aí os espíritos dizem, sim, mas não é o que você quer. É uma decisão. Vê como a turma lá é democrático. É porque eles analisam com bondade e o que é melhor para ele. E ele não tem condição de pedir. Porque se eles pedirem, a gente vai pedir cada coisa linda. Só quer nascer na Noruega sem merecer. É assim. Não, a gente tem uma vida que tem que estar ligada ao nosso passado. Tem coisas a serem realizadas. Aí o espírito não quer. Então, quando ele vai para o corpo daquela mãe, o espírito pode não querer. É inconsciente. Eu não considero suicídio. Eu, particularmente, pode ser que alguém pense de outra forma. Não. Porque é inconsciente. Ele não quer ficar ali. Não é suicídio, é porque ele não tem compatibilidade com aquele espírito. E por que Deus faz isso? Porque se faz necessário fazer as aproximações. Às vezes, porque não existe nada determinado, o espírito pode se aproximar, ir por ventre da mãe, e mesmo sob muita pressão, ele ainda aceitar vir. Porque depende do comportamento da mãe, depende de tantos elementos que não estão previstos. Então, tudo é possível, mas eu não considero. Eita, que o tempo passou. Então, pode ser que tenha outra opinião. Pode perguntar. Eu não estou ouvindo. Tu vai ter que vir aqui. Pode falar alto. Vê se é isso. Esse ser que está na barriguinha da mãe, que passa sobre essa situação de conflito emocional, na tentativa de reencarnar, mas ele não admite o processo reencarnatório, que pode acontecer. Tanto pode ser a mãe, que inconscientemente não se sente bem com a presença daquele espírito reencarnante, diante do antagonismo da relação, como pode ser o espírito reencarnante que não quer, porque não suporta a relação, ou tenta, ou diz que não suporta a relação, ele sente isso. Qual é a situação deles ao voltar para o mundo espiritual? A consciência. Tu tem como vir aqui? Não incomoda não. Vem cá. Não, pode aqui.
Boa noite. A pergunta é a seguinte: um espírito desse que aceitou reencarnar, né, independentemente da forma, se aceitou com dificuldade ou sem dificuldade, a partir do momento que ele no caso, está dentro do ventre da mãe, é um nascituro, né, ele vem a falecer ali dentro do ventre da mãe, ou então nasceu, é um bebê, né, uma criança, praticamente sem concepção ainda da realidade do mundo, e vem a falecer, a consciência dele, né, será da consciência daquela criança, né, ou seja, zerada, ou daquele bebê que faleceu zerado, ou vai voltar-se à vida anterior? Eu que agradeço, inclusive pela disposição de vir aqui, né? É o seguinte, a pergunta foi muito boa. O bebê o ser tentou reencarnar, está na condição de ventre, vamos chamar de bebê, feto, embrião, mas lá, feto. Aí, nesse momento da gravidez, há qualquer tipo de problema, que pode ser problemas de ordem perispiritual e também pode ser problema de ordem, obviamente, física. Eu não quero saber se é a mãe ou se é o feto, o ser reencarnante. Há uma inconsistência e acontece o desencarne. A pergunta que eu entendi foi da seguinte forma: ao desencarnar, a consciência desse ser que estava na condição, por exemplo, embrionária ou fetal, ele volta a ter a condição espiritual dele de espírito antigo, ou ele se mantém nessa condição? Geralmente, por um tempo, ele vai se manter na condição fetal, na tentativa, aproveitando todo o processo, que não é um processo simples, para tentar fazer com que ele reencarne. Se na projeção reencarnatória dele tem que ser através desse conjunto familiar, aí ele pode voltar lentamente no mundo espiritual à condição de recobrar a sua consciência e aguarda uma nova tentativa reencarnatória, que pode ser como um filho, como um neto, ou como outras circunstâncias, inclusive fora do parâmetro biológico. Vou dar um exemplo. Minha tia, que não permitiu o nascimento na sequência de mais um filho, ela não sabia, ela tinha na programação reencarnatória dela ter mais filho, pode acontecer, e ela tomou a decisão que parou, não quero mais. Mas existia uma predisposição dela ter mais filhos, e tem isso? Tem, mas ela decidiu não ter. O processo era tão intenso da necessidade, que meu tio desencarnado veio num sonho um tempo depois e disse: vai chegar pela frente da sua casa, pela porta de entrada, a filha que você não teve. Não deu uma semana sem que ela esperasse, foi apenas um sonho. Chega uma senhora e diz que precisa entregar uma criança porque não tem como criar. E ela disse: mas por quê? Diz: porque não tenho. E a menina entra pela porta da frente sem ser de forma biológica. Quer dizer, o processo reencarnatório não aconteceu pela condição biológica direta, mas foi pela indireta. Então, essa relação de voltar ao mundo espiritual depois desse processo pode depender do que está programado. Mas, geralmente, as crianças que se projetam num processo, um exemplo, reencarnatório, se acontece algum impedimento, passam um tempo na espiritualidade dentro de uma perspectiva de tentativa de retorno. Mas é muito relativo. É complexo, né? Mas é muito relativo. Tá certo? Tenho aqui um bocado de perguntas. Eu vou ficar aqui à disposição para respondê-las fora do espaço, do horário, porque não tem mais tempo. Mas eu queria agradecer por mais essa oportunidade. Muita paz. É coisa para a gente fazer assim uma tarde completa, Fábio. Marcar e você vir para aqui, passar a tarde aqui, um seminário, né? Vamos pedir a nossa irmã para fazer a prece final. Amados irmãos, vamos pedir ao Pai o encerramento dos trabalhos desta noite tão proveitosa, agradecendo a Jesus por estar sempre com todos nós, em todos os momentos, nosso grande e maior amigo. Pedir a Deus que nos acompanhe aos nossos lares, que possamos regressar cheios de luz, de alegria, de prosperidade, de vontade, de crescimento moral e espiritual.
Que tua luz, Jesus, nos acompanhe e que possamos sempre estar nesta casa de tanto aprendizado. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Maria, em nome da espiritualidade que dirige os trabalhos dessa casa, damos por encerrado mais trabalho da noite de hoje, desejando a todos um excelente retorno aos lares. Muita paz. Eu querendo tanto falar com a pessoa não